Comemorado em 18 de outubro, o Dia do Médico foi instituído em homenagem a São Lucas, o santo padroeiro da medicina. E hoje a gente vai conversar sobre esse dia especial com o Dr. Vicente Caropreso, médico neurologista. Dr. Vicente, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo, por vir até aqui conversar um pouquinho com a gente. Para mim é um prazer, André, estar aqui com vocês e com as pessoas internautas, vamos dizer assim, né, para revelar um pouco dos segredos, tanto da neurologia quanto da vida de médico, de cidadão. É sempre importante comemorar essa data importantíssima para mim, por ser a medicina uma paixão minha. Então, estou muito à vontade e muito tranquilo de bater um papo com você. E doutor, então para a gente começar, por que medicina? O que te fez escolher esse caminho? Pois é, muitas vezes eu me pergunto, né, e muitas vezes a gente analisa a vida que as pessoas tiveram até tomar essa decisão. Geralmente é o reflexo de alguma coisa que aconteceu durante a vida ou durante algum parentesco. Para mim foi a vida muito sofrida, com a existência de doenças graves dentro da família. Então, ser médico inconscientemente foi uma forma de tentar remediar algumas coisas que aconteceram. No caso, uma meningite grave que se abateu sobre meu irmão, que o deixou completamente dependente, e a convivência diurna com uma situação dessa fez com que, inadvertidamente, eu optasse por um X no meu vestibular, em 1973. E desde lá, a minha vida tem sido a medicina. Influência da mãe, eu vou te dizer. Ah, é? Muito forte. O meu pai era engenheiro, né? Eu podia ter optado pelas ciências exatas, que eu adorava. Eu era muito bom em matemática, em física, em química. Eu era um expert, né? Mas a emoção ou algo me puxou para esse lado das ciências humanas e me colocou a minha vida como médico. E depois o senhor optou então pela neurologia. Por quê? Por essa mesma razão, inconscientemente, eu fiz a residência, eu me formei médico em 1979 na UFSC, em Florianópolis. Só tinha uma faculdade, 100 médicos por ano se formavam. Hoje formam-se 2.000 médicos em Santa Catarina. Naquela época, uma época muito difícil de passar em vestibular e tal. Foram 6 anos de muita luta, um trabalho muito grande, dificuldades que hoje eu não apresentaria, com material escolar, livros, era tudo muito difícil. Mas para essa dificuldade surgiram as facilidades durante a nossa vida. Ao final dos 6 anos, eu decidi, no último ano, ser monitor de neurologia. Tinha um hospital chamado Hospital de Caridade, com uma enfermaria enorme, de mais de 30 leitos de pacientes internados de neurologia e neurocirurgia. E eu passei a ser o monitor. O que é monitor? Eu dava aula de neurologia para as pessoas do 5º ano de medicina. Eu era do 6º, do 5º ano. Isso me fez me aproximar de grandes mestres, grandes talentos da medicina, e fez com que eu seguisse, depois de formado, né, passasse num concurso de residência médica no Hospital de Clínicas, em Curitiba, onde eu fiz 1 ano de clínica médica, que era exigido, e 2 anos e meio de neurologia. E nessa caminhada toda até aqui, o senhor deve ter vivido muitas histórias curiosas, interessantes de pacientes, né, de acompanhar pessoas. Então, o senhor poderia contar pra gente pelo menos uma dessas histórias? Sim, tem algumas histórias que são de paixão mesmo, são de acreditar e que descrevem, né, a personalidade até nossa. Tinha uma moça muito bonita, de seus 17 anos, que trabalhava numa empresa grande de Jaraguá do Sul. E ela começou a perder os movimentos das mãos, depois dos pés, depois teve dificuldade de respirar, os olhos mal se mexiam, e foi dado o diagnóstico para ela de síndrome de Guillain-Barré,
que se adquire, é uma inflamação nos nervos periféricos, todos do corpo, depois de uma gripe, de alguma virose. Essa moça, no final do ano, eu acho que 1990 ou 91, ela evoluiu de uma maneira muito aguda para a UTI. Teve que ter um suporte respiratório. E era entre o Natal e o Ano Novo, apareceram vários sinais de que ela poderia estar melhorando e nós descobrimos uma gravidez nela. Então foram 2 meses entre o Natal e o Ano Novo que a gente tinha que conviver com uma moça que estava grávida e que estava com uma doença gravíssima e tudo deu certo. Depois ela teve uma neném maravilhosa, saiu sem sequelas e eu fiquei 2 meses vendo essa moça todos os dias. Praticamente eu não tive nenhum tipo de férias, mas aquilo talvez seja o maior presente da medicina, que você sente-se satisfeito por empregar o teu conhecimento e empregar muita dedicação e vontade, né, de estar sendo parceiro de uma paciente que não podia falar, apenas olhar o que estava acontecendo em volta de si. E ela se recuperou? Ela se recuperou sem sequelas. E assim foi uma... Até hoje nós somos amigos, de vez em quando a gente se encontra, lógico que a gente se recorda, a família também, né? E é uma sensação muito, muito boa. Teve um outro caso que, assim, né? Hoje em dia tem uma mania de ficar vulgarizando ou botando para segundo plano o caso das vacinas. Pois bem, eu estava há 3 anos aqui e vi pela primeira vez, hoje praticamente não existe mais essa doença, por causa das vacinas, um caso de tétano grave. Também, naquela época, não tinha UTI em Jaraguá do Sul. E a gente tinha que, de uma maneira ou de outra, ou transferir o paciente, ou confiar no taco, no peito e na raça. Nós colocamos e deixamos uma pessoa 50 dias em Jaraguá, tomando medicamentos fortíssimos, e o tétano, ele contrai toda a pessoa, ele deixa tão dura a pessoa que você tem que usar uma quantidade inacreditável de medicamentos. E a pessoa, ela saiu super bem, sem nenhuma sequela, e viveu mais tantos anos. Era uma pessoa de seus 70 e poucos anos, e pouca gente acreditava que fosse sobreviver pelas complicações que uma pessoa de idade normalmente tem, como embolia de pulmão, pneumonia, enfim, outras coisas que normalmente acontecem em longas internações. Mas o homem de raça lá acabou saindo. E tantas outras, assim, caso de meningites, também casos de ruptura de aneurisma, o diagnóstico, que você tem que ser hiper rápido no diagnóstico dessas situações. Enfim, foi muito gratificante os primeiros anos, onde nós tínhamos pouquíssimos recursos aqui em Jaraguá do Sul, e o nosso companheiro era o livro. Não tinha essa coisa de celular que tem hoje, a facilidade, aonde que vamos, é o livro, os outros colegas com quem você conversava, né, e a tua improvisação, os companheiros de área da saúde que por ali estavam e que a gente tinha que definir a rotina e principalmente o destino da nossa atitude médica que tinha que ser feita naquela hora. E doutor, já que o senhor está contando um pouco dessas histórias e da tua trajetória dentro da medicina, eu queria saber o que o senhor acha que é fundamental de característica para um médico, para um bom médico. Eu acho que o fundamental para o médico é o convencimento do que ele quer fazer na vida dele. É a estrutura familiar dele. São os valores que ele coloca como os principais, os valores. E para mim, a coisa mais importante é o bem-estar das pessoas. É uma missão que nós temos de, pelo menos, fazer com que a pessoa não sofra.
essa é a nossa grande missão. No meio disso tudo, dessa humanização, esse gesto humano que nós temos, você não pode parar de estudar. Você tem que estar com os conhecimentos no pé da letra para ajudar a transformar a ciência numa coisa boa. E isso é uma obrigação que você tem. Você tem que se aprimorar cada vez mais e se dedicar com um relacionamento importantíssimo entre você e o paciente. Tem um professor antigo de medicina que ele me dizia o seguinte: calma que o doente conta o que ele tem. Isso significa que quando uma pessoa está ou no leito ou no consultório te contando o que ele tem, você tem que dar tranquilidade para essa pessoa te falar. Você tem que deixar ela à vontade para que ela revele aquilo que é importante para você fazer o diagnóstico e você ter um conhecimento todo sobre aquela vida que está à sua frente. Muitas vezes já se pensa automaticamente em grandes exames. Muitas situações não há necessidade de exame, desde que você conheça o que está acontecendo com a vida daquela pessoa. Essa foi a maior lição que eu tive de um simples professor 40 anos atrás, na beira de um leito no Hospital de Clínicas em Curitiba, eu fazendo residência. Então, calma que o doente te conta o que ele tem. Isso, para mim, resume a medicina. Então, é tanto o conhecimento, a manutenção do estudo, do conhecimento, quanto o investimento em relacionamento com o paciente. É isso? São os principais valores que o médico tem que ter. Ele tem que ter ética, ele tem tudo, mas quando que se avalia, por exemplo, um médico, se o médico... o médico ele pode ser eficiente, mas além de ser eficiente, ele tem que ser reconhecido pelos pacientes como um bom médico. E o que significa o bom médico? Aquele que ouve, aquele que deixa a pessoa falar, aquele que se torna um amigo da pessoa. Essa é a busca incessante que a gente faz e que, por exemplo, os gestores públicos, o prefeito, os secretários de saúde, procuram loucamente alguém que se dedique dessa maneira, de conversar, de evitar pedir exames sem necessidade, de evitar pedir exames complementares sem necessidade, que possam ouvir, que sejam bem preparados para estar à frente dessa missão. E, doutor, você também falou sobre não deixar o paciente, aquela pessoa em sofrimento, né? Você quer aliviar a dor, o sofrimento e curar, claro, né? Mas dentro dessa perspectiva, como que você vê o papel da medicina hoje na vida das pessoas? Ela tem ainda esse papel muito significativo no tratamento de condições e doenças, mas ela também hoje se propõe a atuar de maneira preventiva. Fala um pouquinho pra gente. Pois é, quando se fala em medicina preventiva, você fala em diversas atitudes que as pessoas têm que ter. Por exemplo, uma mulher, depois dos seus 30 anos, ela tem que começar a fazer os seus exames preventivos, antes até. Mas vamos tratar de mama. O câncer de mama, ele tem baixado a incidência na faixa de idade. Antigamente tinha uma campanha muito grande para pessoas acima apenas de 50 anos fazer. Foi conseguido que essa faixa de idade baixasse para 40. E hoje em dia, a partir de qualquer idade, principalmente depois dos 30, se faz mamografias e exames preventivos, por exemplo, da mama. Tem o exame de útero também, tem outros exames preventivos. Prevenir é levar conhecimento às pessoas e dar a possibilidade de ela poder escolher o seu caminho. Ah, eu não quero fazer exame preventivo por uma razão ou outra, o homem, a mulher, a criança, tal, né? Ah, eu não quero usar vacina. São opções que ela tem na vida, né? Mas o papel do médico é incutir isso na cabeça das pessoas de que
os resultados de algumas não atitudes, não tomadas de atitudes, pode representar para a mulher, para o homem, para as crianças, enfim. Então é um processo que tem que ser martelado todo dia, toda semana, todo mês, através de campanhas, de informação e de levar a verdade para as pessoas, porque hoje em dia muitas coisas são distorcidas por uma falsa ideologia, né? E isso tem influenciado negativamente em muitas campanhas de prevenção. Então, prevenir significa levar amor à pessoa, levar mais qualidade de vida, preservar a vida. E eu insisto, como médico e como funcionário público federal, como médico funcionário público federal que fui 35 anos, levar essa mensagem grande das pessoas, elas fazendo exercícios, cuidar do seu peso, cuidar do seu sono, cuidar da alimentação, né, cuidar do seu estresse, que são coisas básicas, que não precisa ir no médico para fazer isso aí. São coisas que as pessoas têm que ouvir, que é importante, e optar. Tem alguns que não optam, tem uns que comem costela todo dia, toda final de semana, né, que ficam com índice de massa corporal altíssimo, né, que fumam, que bebem demais, é uma opção, né, a pessoa é livre para fazer isso, mas as consequências geralmente são danosas. Existe uma parte do papel da medicina que é justamente de orientar as pessoas, principalmente no estilo de vida, que esse estilo de vida moderno, inclusive, favorece o surgimento de condições de doenças, né? Como o senhor mencionou, o sono, como a gente estava conversando agora há pouco, que muitas pessoas não dormem ou têm um sono de péssima qualidade. E aí eu queria que o senhor fizesse um paralelo entre tanto o nosso estilo de vida hoje, como ele proporciona o surgimento dessas condições, e também o papel da medicina, tanto para cuidar dessas questões, mas também fazendo um resgate da importância da medicina lá de trás, que era muito mais próxima, que eu acho que hoje, por exemplo, a medicina de família traz isso, né? Esse contato com o paciente constante, de ter um médico para cuidar da família. Não sei se deu para entender. Sim, entendi perfeitamente, né? Vamos mergulhar numa palavrinha pequena chamada sono, né? Em 2005, em 2003, eu fui para o Congresso Pan-Americano de Neurologia no Chile. E me interessou muito, eu fiz um curso paralelo. Os congressos, eles são assim, eles têm as palestras normais, a espinha do colégio, né? E tem a apresentação de trabalhos por parte de médicos, e também tem cursos paralelos que se faz sobre uma determinada situação. E eu fui em cima dos problemas do sono. Um cara muito importante, americano, que versava sobre apneia de sono e distúrbios de sono, enfim. Eu passei a conhecer algo que eu nunca tinha ouvido falar na minha faculdade e nem na minha residência médica. O sono é 1/3 da vida. E simplesmente eu não tinha tido 1 minuto de aula sobre sono. Aquilo me intrigou bastante. Isso fez com que eu fizesse um curso de 1 ano no Instituto do Sono em São Paulo. Foi 1 ano. Cada 15 dias eu passava de quinta-feira até domingo fazendo e olhando, recebendo tanto aula teórica como prática, vendo os exames serem feitos, as polissonografias e enfim. E com isso a gente foi entendendo toda a situação que vai ocorrendo na humanidade. Por exemplo, uma criança que não está aprendendo na escola. Geralmente, a criança é muito agitada na escola. Então, o que normalmente acontece? Uma permissividade, ou seja, deixa livre para a criança ir para a cama com o seu celular. O celular interfere diretamente na qualidade do sono. A criança fica trocando mensagem com, sabe Deus, com que conteúdo, com outro coleguinha que está lá, não sei aonde,
né, e passa o tempo e não dorme direito, e tem que acordar e ir para a escola. Daí ela vai com sono. Está com sono, fica irritada, não aprende direito, tem distúrbio de comportamento, né? E isso se reflete também para os adultos, que têm essa mania de levar celular até a última hora, e daí desliga a luz e acha que vai dormir, não dorme. Por quê? Porque a luz do celular e as informações do celular entram através da visão da gente e estimulam um centro que, vamos dizer, é o acende e apaga. É como se fosse um relé, como uma célula fotoelétrica que tem, que acende ou apaga a consciência da gente, o estado de consciência, né? Estado de vigília, que a gente chama, né? Ou vigília acordado ou sono dormindo. Então isso e essas atitudes, hoje em dia, no dia a dia, interferem muito na qualidade de vida da pessoa. Se eu considerar que sono é 1/3 da vida, né? Vamos dividir a vida 16 horas e 8 de sono, que é o que normalmente a gente tem que dormir, 7 horas e meia, tal, e coisa, né? Se não dormir direito, aumenta o teor de glicose. Se não dormir direito, aumenta o cortisol, que é um hormônio que todos nós temos, sem cortisol não vive, né? Mas se ele aumenta demais, te dá fome, aí tu aumenta o peso, tu aumenta a tua glicose, aí começa problemas de oxidação dentro das artérias. Tu começas a acumular demais, por outros meios complexos, triglicerídeo e colesterol, daí entope as tuas artérias. Daí, por um problema de sono, você fica muito mais sujeito a situações oxidativas, entre elas os cânceres. Tem muita gente com doença crônica, né, que é por causa de estresse, de insônia, de dificuldade, de depressão. Então muitos desses problemas acontecem por causa disso. A incidência de alcoolismo em quem não dorme, ou o próprio alcoolismo que implica, né, numa insônia crônica, tudo isso se reflete na vida da pessoa. Onde é mais incidente infarto agudo do miocárdio? O que dorme ou o que não dorme? É lógico que é o que não dorme. Tem mais adrenalina circulando, né? Principalmente se ele for gordo, se ele não participar, não fizer atividade física. Então, a função do médico, a função da saúde pública em geral é alertar as pessoas a elas se conduzirem de uma maneira melhor para evitarem situações simples, mas situações que podem matar. Qual é a maior causa de morte? É infarto do miocárdio, é acidente vascular cerebral, né? E isso pode ser prevenido? Claro que pode, com exercício, com o peso regulado, com o sono adequado, com o controle dos níveis de colesterol, triglicerídeo e da glicose, enfim, coisa simples que está ao nosso alcance. Doutor, como que o senhor vê o papel da medicina? Porque hoje existe uma facilidade muito grande de acessar medicamentos, por exemplo, para dormir, né? Então, como que o senhor vê e interpreta o papel do médico para fazer essa dosagem, para justamente tentar auxiliar a pessoa, né? Claro, às vezes é necessário o uso de um medicamento, mas também para não impedir que a pessoa faça mudanças que precisam... Impedir não, né? Mas não estimular mudanças que a pessoa precisaria fazer. Ao mesmo, talvez precise dar a mão para esse paciente, levar, conduzir, orientar. O que é necessário? Quais são os desafios nesse sentido? Pois é. Muitas pessoas, elas vêm desesperadas porque não dormem. E as razões são muitas, né? O mundo tá difícil, as coisas estão dificílimas, né? É uma competição muito grande. O mundo, hoje em dia, deveria ter 36, 48 horas devido aos inúmeros compromissos que as pessoas vão arranjando, as coisas, através das informações, você tem que tomar atitudes. Isso faz com que o teu cérebro não pare, ele não tenha um momento de parada. E dependendo da tua personalidade, se tu fores uma pessoa muito exigente, muito metódica, isso pode se transformar em quadros de insônia,
de ansiedade, de depressão, ou tudo junto, tornando-se situações difíceis. O que essas pessoas fazem? Elas vão em busca de uma pílula, de um remedinho para começar a dormir. E qual é o nosso papel? Pelo menos o papel que eu defendo. É instruir o que essa pessoa tem que fazer para dormir direito. É o que a gente chama de higiene do sono. Através de algumas dicas, algumas situações que elas não estão mais acostumadas a fazer. Estão viciadas no uso de celular, em tomar café. Não, às 8 horas da noite eu vou tomar café, eu vou tomar chimarrão, eu vou, às vezes, fazer academia. Às 9, 10 horas da noite eu vou malhar. Tá bom, daí não dorme. Daí vai pedir remédio. Então, a lógica é, assim, fazer um agrado para o paciente através da concessão de receitas de medicamentos que depois dificilmente você consegue tirar. Então, além de você não ter resolvido o problema que levou à insônia, você dá um outro problema que é a dependência de medicamentos. Então, a saúde pública está muito em cima dos médicos prescritores principalmente de psicotrópicos, o famoso faixa preta e tal, que fazem com que a pessoa fique dependente. Então, é importante esse contato médico-paciente e que ele possa esclarecer algumas situações simples de ele fazer e melhorar o seu sono, evitando, assim, o uso demasiado de medicamentos. E, doutor, qual é a relação, até o senhor comentou sobre essa questão dos espaços públicos, né, dos desafios nesse sentido. Qual é a relação entre a medicina e os papéis que ela assume e, por exemplo, o seu cargo público, político e até mesmo a comissão na qual o senhor atua? Eu sou presidente da comissão na Assembleia Legislativa, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Isso acompanha a minha biografia. Fui 33 anos médico voluntário da PAI de Jaraguá. Aí tenho minha mãe, que fundou a PAI de Blumenau. Então, qual é a visão? Além do carinho que a gente tem que dar, da atenção especial, da resolução de problemas que normalmente estão juntos de uma pessoa, por exemplo, com uma deficiência intelectual, dar a possibilidade dessa pessoa de conviver com os que a gente chama de típicos ou normais, entre aspas, né? Então, esse é a busca incessante que as entidades e a medicina e os médicos fazem para dar oportunidade, que é chamada de inclusão. Inclusão social, inclusão no meio de produção, de trabalho, uma oportunidade de trabalho, enfim, tentando transformar essas pessoas no mais independentes possíveis. Nem tudo é possível, mas qualquer grau de independência é qualidade de vida, é respeito, é dignidade para essas pessoas. E é isso que a gente faz lá naquela comissão, na bendita comissão. Tem muitas coisas boas acontecendo, a evolução da legislação, que é rica no Brasil, se comparada com outros países, mas nós temos que ir atrás para o cumprimento dessa legislação. Esse é o papel também, né, de saber se um edifício público tem uma rampinha para uma cadeira de rodas, né, se tem um banheiro adaptado, se para chegar naquele edifício tem uma calçada decente, que facilite a vida, por exemplo, de um deficiente visual, e assim por diante. Tem várias situações que fazem com que a pessoa seja mais bem incluída dentro, né, do nosso contexto de vida. Por isso, aquela comissão é uma comissão que me dá muita satisfação e com muitos resultados positivos, seja através de leis, seja através de levar informação. Por exemplo, a explosão de casos de autismo é inacreditável, não é só no Brasil, e é uma situação que impacta hoje economicamente, financeiramente, na vida das famílias e também no sistema privado e público de saúde.
pela exigência de equipes treinadas, multidisciplinares, acesso a medicamentos, né? Então, é uma vida muito sofrida de quem tem pessoas com o transtorno do espectro autista e, principalmente, com um grau de dependência muito grande, vamos dizer, um tipo 3, um grau 3, um nível 3 de pessoa com autismo. Então, é uma busca incessante dessa comissão, é mais um trabalho médico, que é mais um trabalho que, tendo um médico à frente, facilita, abre as portas, ou pelo menos reflete, né, para várias situações. Então, até ontem nós tivemos uma reunião sobre isso e é muito gratificante tudo isso. Doutor, então, deixa eu ver se eu entendi. A gente está falando do papel da medicina na sociedade, então a gente está falando principalmente de qualidade de vida, de humanização e conhecimento, estudos constantes. Agora, para a gente finalizar, de que forma o doutor quer ser lembrado pelos seus pacientes? Bom, eu quero ser lembrado como aquele médico que estendeu a mão, que conseguiu obter o respeito das pessoas. Isso é uma situação que não é fácil. Além do tempo, você tem que martelar no tipo de atitude que você sempre teve. Não adianta você mudar de uma hora para outra o teu estilo de se relacionar. Isso é difícil fazer. Então, eu tenho certeza de que estender a mão, abrir os ouvidos, os olhos, e estar sendo parceiro das pessoas, entender a vida da pessoa, isso faz com que você tenha o reconhecimento e o carinho das pessoas. E certamente você fez com que aquela pessoa, com aquela família, mesmo que ocorra, o que tenha ocorrido um desfecho fatal, o que faz parte da vida, por exemplo, uma pessoa que tem um derrame, uma pessoa que tem um câncer no cérebro, na medula, enfim, uma outra doença incurável que você acaba não ajudando tanto, mas o tipo de relacionamento seu, o esclarecimento, a dedicação que você tem, isso, durante toda a minha vida, eu procurei fazer o melhor de mim. E por isso que eu te digo, a medicina para mim é uma paixão. E essa paixão é em relação às pessoas que eu consigo ajudar. E vai ser assim até o fim. Política acaba, mas a medicina jamais. Doutor, muito obrigada por vir aqui, por falar sobre um pouco da tua história, de todas as tuas perspectivas, ou uma parte delas, com relação à medicina, que é tão importante para salvar vidas. Obrigada mesmo pela tua presença. Obrigado, Adriana. Foi um prazer aqui, agradecendo ao OCP aí por essa possibilidade de estar levando um pouco mais de informação. Não é tudo informação médica, mas é informação a respeito da vida de um médico, né? E isso é interessante para as pessoas, para elas verem, ouvirem e analisarem o que está acontecendo hoje. Obrigada, doutor. Grande Até abraço. a próxima.